Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículos 45 a 56. Hoje pela manhã também tivemos um momento muito abençoador. Estivemos aqui celebrando a ressurreição do Senhor Jesus, 6 horas da manhã. O nosso culto começou, foi lindo demais estarmos aqui reunidos e o sol raiando, invadindo aqui as janelas, invadindo o santuário, o templo. Momento de louvor, de adoração a Deus, meditação na palavra, celebração da ceia do Senhor também. Um tempo muito especial. Domingo que vem no batismo vai ser, esse mês é atípico, então nós teremos 2 ceias. Tivemos hoje pela manhã, teremos domingo que vem, porque a gente quer oportunizar aos novos membros, aqueles que serão batizados, recebidos aqui nesse corpo espiritual, a oportunidade de participarem da primeira celebração da ceia. Então, de repente, você que não participou hoje, não pôde vir, já se programe para no domingo que vem estar conosco. Que horas, pastor? 8 horas da madrugada. Quem botou dificuldade para 6 horas, não é possível que 8 agora não compense, a gente não consiga lhe alcançar, tá bom? Então se programe para participar conosco. Vamos para um dos quadros aqui sobre a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus, conforme o texto de Mateus, capítulo 27, versículos 45 até o versículo 56. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção completa do Senhor. Nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, pela permissão do Senhor, pela Tua soberania. Obrigado porque nós temos celebrado nesta semana, e de hoje o fizemos de modo especial, a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, porque a morte, a cruz, a sepultura não foram capazes de detê-lo. Nosso Redentor está vivo e vive e reina para todos sempre. Pai, em nome de Jesus, usa o Teu Filho para pregar a Tua palavra, que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e Redentor nosso. Oramos, ó Deus, com muita convicção, fé e esperança, em nome de Jesus. Amém. O período entre a morte, a crucificação de Jesus e a sua morte durou aproximadamente 6 horas. Jesus foi sepultado, foi crucificado por volta de 9 da manhã, até meio-dia ficou ali. A Bíblia diz que do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Eu quero seguir com vocês aqui a linha do texto, na mensagem expositiva, seguindo versículo por versículo. Falando sobre essas 6 horas, vou recomendar de cara, pelo menos 2 livros para vocês, um do autor norte-americano Max Lucado. O livro é 6 horas de uma sexta-feira, e ele avalia com riqueza de detalhes, cada um dos detalhes, dos pormenores, daquelas 6 horas de agonia que o nosso Senhor passou ali na cruz do Calvário. E o outro é de um autor norte-americano também, Erwin Lutzer, Os Brados da Cruz. Ele analisa, nesse intervalo de 6 horas, as 7 últimas expressões ditas por Jesus na cruz. São elas: primeira, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está em Lucas 23, 34. A segunda,
em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Terceira, mulher, eis o teu filho, eis o teu pai. João 19, 26 a 27. Quarta, meu Deus, por que me abandonaste? Falou em aramaico. Eli, Eli, lama sabactame. Deus meu, por que me desamparaste? 5, tenho sede. João 19, 28. Sexto, tudo está consumado. Tetelestai, foi consumado. João 19, 30. 7, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46, e a Bíblia diz que, tendo dito isto, Jesus adormeceu, Jesus morreu. Vamos então, versículo por versículo. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas. 3 horas, não foi um eclipse, simplesmente. Não foi um eclipse, simplesmente, mas foi uma escuridão, um breu total, tomou conta da terra naquele momento em que Jesus caminhava para as suas derradeiras horas de vida sobre a face da terra. Pelo menos 3 horas. Foi um verdadeiro impacto cósmico. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactame. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Muito profunda essa expressão que saiu da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, expressão de profunda agonia. Nós falamos hoje pela manhã, na mensagem, na reflexão da manhã, que o nosso Senhor Jesus, ele foi submetido à dor mais cruel, mais severa e atroz que um ser humano pode passar na face da terra. Não foi simplesmente a dor de ser mutilado, de ser espancado, de ser ultrajado, de ser humilhado, de ter o seu corpo perfurado por cravos, por pregos. Não foi simplesmente a dor de estar ali exposto de maneira humilhante e vergonhosa, mas foi a dor de carregar sobre si o fardo dos nossos pecados. Nós não temos dimensão, nossa capacidade humana não é capaz de entender a dimensão do fardo que Jesus levou na cruz do Calvário. Foi um fardo muito violento. A Bíblia narra que Jesus estava orando no Getsêmani, e quando ele orou, ele pediu para Deus, ele falou com o Pai: Pai, se for a tua vontade, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. E os evangelistas narram isso, os evangelhos sinóticos, João, narram isso. Mas apenas Lucas, o médico amado, com olhar clínico, foi o único que detectou um fenômeno raríssimo da medicina, chamado hematidrose, que é um suor sanguinolento. O suor de Jesus se transformou em sangue. Ele começou a verter, jorrar sangue por meio das glândulas de suor. Por que aquilo aconteceu? Os especialistas dizem que são casos de altíssimo estresse, um estresse agudo, no topo, no alto. A agonia que Jesus passou, não é porque ele sabia que seria posto em sua cabeça uma coroa de espinhos, que ele seria pregado nas mãos e nos pés. Não é porque ele seria açoitado, chicoteado. Não é simplesmente porque enfiariam uma vara na sua lateral, e a Bíblia diz, saiu sangue, depois saiu líquido, como se fosse uma bolsa líquida por trás do coração, para refrescá-lo. Tudo estava descrito na profecia, se cumpriu. Não foi aquilo que atormentou a Jesus, mas foi saber que ele estava caminhando para consumar o plano perfeito do Senhor, o plano pela nossa redenção, pagando o preço pela nossa redenção. E que para que o plano fosse cumprido, ele precisaria tomar o nosso lugar. A boa teologia chama sacrifício vicário, significa sacrifício substitutivo. Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, nos substituindo, porque aquele lugar não era dele, aquele lugar era meu, era teu. A Bíblia diz que Jesus é santo, é o próprio Deus. Ele nunca pecou, ele nunca conheceu o pecado. Por que ele estava ali pagando um preço tão alto? A cruz era reservada para os piores tipos de bandidos, de criminosos. Era o tipo de penalidade mais horrível, mais horrenda que podia haver na face da terra, reservada para o pior tipo de gente. Por que Jesus estava ali? Para exatamente contemplar todos os piores pecadores que passariam pela face da terra. Jesus estava ali, o santo, o puro. A Bíblia diz que Deus, e Jesus é o próprio Deus, é tão puro de olhos que não pode ver nada relacionado ao pecado. É tão puro de ouvidos que não pode ouvir nada relacionado a pecado.
E também a tradição dizia que maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. O santo se tornou maldição, se tornou maldito por nós, por nossa causa. E Isaías confirma tudo isso. Desde o passado, Isaías já falava sobre isso. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas iniquidades, ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Foi por nossa causa que Jesus suportou a cruz. Não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas foi o amor. Porque quando ele estava na cruz do Calvário, ele teve a incrível capacidade de lembrar-se de nós. Lembrou-se de mim, lembrou-se de você. E a Bíblia diz em João que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Por nos amar, Jesus suportou a vergonha, o vexame, o ultraje, a dor de levar sobre si o fardo dos nossos pecados. Imagine, a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver nada relacionado ao pecado, tão puro de ouvidos que não pode ouvir nada relacionado a pecado. A natureza do nosso Deus não é apenas santo. De acordo com Isaías, ele é santo, santo e santo. No momento em que Deus foi dar um vislumbre, uma faísca da sua glória para os seres humanos, ele falou para o profeta: você não tem condições de vislumbrar a minha glória, a minha majestade, a minha santidade. Senhor, eu quero ver. O Senhor o cobriu com as suas asas, com as suas penas, e o Senhor o botou na fresta de uma rocha, porque senão ele seria fulminantemente destruído, porque não seria capaz de suportar o peso da glória, da santidade e da majestade do nosso Senhor. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que este santo, o Cordeiro Santo de Deus, foi para a cruz do Calvário, e sobre ele foi descarregado com violência todos os nossos pecados. Todos os pecados da raça humana foram desaguados, foram descarregados sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, para que ele pudesse satisfazer o preço pelo nosso perdão, pela nossa justificação, pela nossa salvação. Ele suportou. E a imagem não poderia ser melhor. Ele era o Cordeiro. Não era simplesmente porque ele era dócil, mas porque ele estaria ali cumprindo um ritual, um sacrifício do Senhor. E ele foi como um cordeiro porque ele foi manso, foi sem espernear, foi sem fazer birra, foi sem resmungar, ele foi caladinho, pagando o preço pela nossa redenção, pela nossa salvação. No momento em que o fardo dos nossos pecados estavam devastando, destruindo o nosso Senhor, e a Bíblia usa uma linguagem pesada. Em Isaías diz que ele foi moído por causa das nossas transgressões. Jesus foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Você vai no açougue, compra um pedaço de carne e aí pede para o açougueiro moer aquela carne. E é mais ou menos essa imagem bíblica. Jesus foi moído por causa dos nossos pecados. O Deus Santo, que nunca tinha conhecido o pecado, levou sobre si todo o fardo violento do pecado de toda a raça humana. Naquele momento, e aí eu digo mais uma vez, nossa capacidade humana não é capaz de imaginar o que aconteceu ali, de maneira satisfatória. Naquele momento, eu penso que nós geramos meio que uma trinca, uma fissura na Trindade Santa. Na Trindade Santa. É tanto que Jesus exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Foi aquilo que fez Jesus suar sangue. Foi aquilo que fez Jesus orar: Pai, se for a tua vontade, passa de mim este cálice. Passa de mim este sofrimento, mas que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Ele levou o preço, pagou o preço pelo nosso perdão. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O que significa uma das pessoas da Trindade Santa dizer isso? O que significa? O que significa? Nós não temos dimensão, mas o fato é que nós geramos, de alguma forma, esse impacto violento e absurdo na Trindade Santa. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, 47, à medida que eu for pregando, pode ir passando aí atrás, ele chama por Elias o ser humano e a sua capacidade de não discernir, de não perceber aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo mostrado pelo nosso Deus. Nós tentamos captar pela nossa capacidade humana. Nossa capacidade humana é limitada. Às vezes nós entendemos uma coisa completamente diferente daquilo que o Senhor está falando. Quando Nicodemos está conversando com Jesus, ele era um doutor da lei.
E aquele doutor da lei está conversando com Jesus, e Jesus diz assim: olha, é necessário para você nascer de novo. Ele fala: como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para a vida intrauterina? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus é meio irônico com ele: me admira, você é mestre em Israel, camarada com pós-doutorado, e não conhece uma coisa básica como essa. Não adianta, por meio da nossa intelectualidade, capacidade, tentarmos discernir coisas espirituais. A Bíblia diz que o que é espiritual se discerne espiritualmente, e que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. A nossa obrigação é nos sincronizarmos com o céu, é nos alinharmos e fazermos aquela sintonia fina com o céu, para entendermos o que o Senhor está falando, para entendermos aquilo que o Senhor deseja nos mostrar. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias, porque ele falou Eli, Eli. Então eles foram confundidos pela expressão. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, de um cano, como se fosse uma vara, deu de beber. Outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. É possível que aqueles homens, muitos deles, ou todos eles, aqueles algozes, aqueles soldados, estavam pensando que era um criminoso qualquer, que era um homem qualquer. Eles não estavam com o coração aberto para discernirem que ali se tratava da presença do próprio Deus encarnado, Jesus de Nazaré. Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Ah, então você é soberbo, então você é cheio de gracejo, de piadinha, de brincadeira. Espere o momento de você peitar com o Senhor. Espere até o momento de você ser defrontado com o verdadeiro Deus. É o que vai acontecer nas cenas seguintes. Enquanto a coisa parece que está tudo bem, que nós estamos no controle da situação, nós somos piadistas. A gente gosta de até arrotar a nossa soberba, a nossa autossuficiência, a nossa capacidade, porque ali ele estava investido de autoridade pelo Estado, e do outro lado tinha um homem encurralado pela dor e pela humilhação. Ele achou assim: estou por cima, mas o jogo rapidamente poderia virar. Nunca perca o seu temor a Deus, nunca zombe da bendita presença do soberano Deus, nunca. Lembro que eu pastoreava lá em Ananindeua, no Pará, e aí um domingo pela manhã, estava terminando a EBD, alguém disse assim: pastor, tem um rapaz que está assim, um pouco ansioso, nervoso, quer conversar com o senhor. Eu disse: meu Deus, mas quem é? Ele disse que é urgente, precisa conversar com o senhor. Estava de short, boné, e aí eu recebi no gabinete, e aí ele disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor, se você quiser chamar alguém, pode chamar, não se preocupe, não vou lhe fazer nenhum mal. Aí ele foi contar: o senhor ouviu falar que teve um caso aqui de um policial no Pará que foi morto por alguém? Pois é, eu matei aquele policial, e eu sei que é uma questão de dias, eles vão me pegar, e que a minha vida vai acabar. Minha mãe me criou caminhando para a igreja, eu conheço a palavra, e eu sei que a minha mãe ora por mim, mas eu sei que provavelmente meus dias sobre a terra estão contados. Eu vim aqui para o senhor orar por mim. Ore por mim, pastor. É claro que eu vou orar por você. Você pode ficar de joelhos? Posso ficar de joelhos. Estava de boné, tirou o boné. Um criminoso, um assassino, com reverência pela palavra, pela presença de Deus. Pastor, ore por mim. Tirou o boné para orar. Para ele, aquilo era muito simbólico. Eu não estou na presença de um qualquer, eu estou na presença do Deus vivo. Para ele, aquele ato simbólico tinha um significado, tinha um valor. Aquele homem zombou de Jesus, e não foi o único que fez isso. Várias vezes você vai ver insulto, piada, deboche, escárnio de Jesus, nosso Senhor, várias vezes, 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Jesus era filho, mas ele também era o próprio Deus. Jesus tinha também o controle da situação. Estava submetido à vontade soberana do Deus Pai, mas ele também entregou. Não entregou porque foi forçado, ele entregou voluntariamente. Jesus se entregou por nós. Ele entregou a sua vida para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Na configuração do templo, havia o santo lugar santo, que é como se fosse o hall, como se fosse o átrio, e havia o santo dos santos.
na parte do santo, algumas pessoas poderiam entrar. Na parte que estava por trás da cortina, uma grande cortina, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, uma única pessoa, podia entrar uma vez por ano naquele lugar, para apresentar sacrifícios e holocaustos de todo o povo diante de Deus. E aí, meus irmãos, naquele local, que era um local extremamente reservado, homem nenhum, mortal nenhum poderia entrar, a não ser o sumo sacerdote. No momento em que Jesus morre na cruz do Calvário, algo muito significativo, importante acontece. A Bíblia diz que efeitos cataclísmicos, efeitos naturais, como esse que aconteceu agora, um trovão, aconteceu naquele momento. E dentro do templo, o véu, que era uma grande cortina, mas não era um véu como aquele véuzinho que noivas usavam, aquele véu fininho, era um véu como se fosse uma grande cortina, um carpete de uma larga espessura, tinha talvez entre 18 e 25 metros, e ele era grosso, não era algo fácil de ser rasgado. Mas a Bíblia diz que isso aconteceu. O véu do templo, a cortina que separava aquele átrio onde as pessoas ficavam, daquele outro local que representava a presença de Deus, aquela cortina foi rasgada do alto a baixo, simbolizando que não foi rasgada por iniciativa do homem, mas que foi rasgada por iniciativa do alto, do próprio Deus. Deus rasgou o véu, do alto a baixo. Quer dizer, Deus disse: a partir de agora, eu vou ampliar o acesso à presença do Santo Deus. Imagine se aqueles que viveram na Antiguidade, no Antigo Testamento, por exemplo, pudessem saber que isso aconteceria. Eles iam ficar perplexos, porque eles sabiam como é que funcionava no Antigo Testamento. Se alguém ousasse botar um olhinho por uma fresta para ver aquilo ali, seria fulminantemente destruído. Se alguém dissesse: rapaz, eu vou ver isso aqui, ninguém vai me impedir de ver isso aqui não, e tentasse entrar lá, na hora a pessoa morreria, fulminantemente, instantaneamente. E imagine agora, o Senhor está dizendo: antes era só o sumo sacerdote que podia entrar, agora todos aqueles que reconheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador, todos aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, terão acesso à presença de Deus. O Santo dos Santos representava a presença de Deus, não era qualquer um que podia entrar. Depois do sacrifício de Jesus Cristo, todos aqueles que creem poderão entrar à presença bendita do Senhor. É o que diz, por exemplo, em Hebreus 10, versículos 19 e 20, vai ser projetado para vocês, Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. O véu também simbolizava a carne de Jesus. Não foi simplesmente o véu que foi rasgado. Primeiro, a carne de Jesus teve que ser rasgada. A carne de Jesus foi dilacerada para que o véu pudesse ser rasgado a seguir. Então ele inaugura um novo momento. Nós cantamos: o véu que separava, já não separa mais. Louvado seja o Senhor. Não foi um caminho qualquer, aberto na raça, na brutalidade por qualquer que seja o homem. Pegou um trator de esteira e começou a arrancar toco e foi abrindo o caminho. Não foi, mas foi Jesus Cristo. Ele abriu um novo e vivo caminho. E a Bíblia diz que ele fez isso na sua própria carne, ou seja, Jesus pavimentou o caminho com o seu próprio sangue. Não foi simplesmente com pissarra, não foi com piche, não foi com asfalto, nada disso. Não foi com bloquete, paralelepípedo, ele pavimentou com o seu próprio sangue. Um novo e vivo caminho que nos leva para a presença bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós louvamos a Deus por sermos batistas. Os batistas têm como um dos princípios universais exatamente crer no sacerdócio universal de todo crente. Não precisa do superapóstolo, não precisa do bispo, o pastor, mas também um diácono, mas também um membro, um novo convertido, uma criança. Ela pode orar e naquele momento ela tem acesso imediato à presença de Deus. Orações feitas na terra são ouvidas instantaneamente no céu. Nós oramos e esse Deus tremendo, poderoso e bendito, ele ouve a nossa oração. Eis que o véu do santuário, 51, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Efeitos cataclísmicos, como se fosse um impacto de uma bomba atômica. A morte de Jesus chacoalhou as extremidades da terra. Aquilo que tem no campo
humano, material, no campo espiritual. Aquilo que estava no campo visível, mas também no campo invisível. O Senhor abalou. A morte de Jesus foi tão impactante que chacoalhou toda a terra. Tudo vive em dependência, em consonância da bendita vontade do Senhor. Em Romanos se diz que a natureza geme e até chora, como uma mulher que está ali pronta para dar à luz, aguardando o momento do seu bebezinho nascer, aguardando aquela ardente expectativa. A Bíblia diz que até a natureza, não são apenas os seres humanos, até a natureza aguarda a redenção do Senhor. O momento em que o Senhor vai pisar de novo nos solos dessa terra aqui para vir buscar a sua igreja. Que Ele vai rasgar os céus como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, para vir buscar a sua igreja. A Bíblia diz que há um desejo ardente em todos os seres vivos, mesmo aqueles que não sabem, até mesmo da natureza, até a natureza está aguardando o dia da redenção, para quando o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Então a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram, e saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Imagina o impacto disso. Aí naquela hora os algozes de Jesus, os soldados pensaram assim: rapaz, aqui não foi qualquer um que morreu não, aqui não foi qualquer um que morreu não, não foi um meliante não, que morreu não, foi alguém muito diferente que morreu. O impacto daquilo, parece o quê? Um apocalipse zumbi, imagine, né? As sepulturas foram abertas, se bem que a sepultura dos judeus naquela época não é como as de hoje, é como se fosse nas cavernas, incrustada nas cavernas, mas de toda forma, homens e mulheres que estavam mortos, talvez há muito tempo, talvez há décadas, naquele momento, a Bíblia diz, não fala quantos, é a única passagem bíblica que relata isso, muitos, não foi um nem dois, foram muitos, ressuscitaram, entraram na cidade e apareceram a muitos, ali já foi uma prévia, já foi um aperitivo do que Jesus veio fazer. O Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornem filhos de Deus. A morte de Jesus Cristo não foi em vão, a morte de Jesus Cristo foi para nos dar vida, e todos aqueles, a Bíblia diz que todos aqueles que morrem em Cristo, não morrem sem esperança. Um dos autores que eu mais gosto, devocional, chama Philip Yancey. Aí um dos seus livros, ele conta a história, termina de forma linda, ele termina dizendo assim: eu tenho uma amiga que mora na região tal dos Estados Unidos, resumindo, e a sua avó foi enterrada e pediu para que colocasse na lápide da sua sepultura, simplesmente, a única frase, a única palavra, esperando, reticências, está esperando a redenção bendita do Senhor, esperando o Senhor tocar a sua trombeta. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro. O Senhor chamará os seus, o Senhor soará a sua voz. Mais uma vez, pela voz do Senhor, nós seremos trazidos à vida. Mas a morte de Jesus já deu um aperitivo, uma prévia do que aconteceria. Chacoalhou as dimensões humanas, materiais e espirituais, visíveis e invisíveis, imagináveis e inimagináveis. Chacoalhou, impactou todas as coisas, deu uma prévia do que vai acontecer. Irmãos, não tem dificuldade nenhuma para o nosso Deus de ressuscitar quem quer que seja. Que você nunca perca essa bendita esperança. Creia no Senhor, apesar das lutas, das dores. Fala como Jó, porque quando Jó começou a sofrer, a Bíblia diz que todos zombavam dele. Os seus amigos o abandonaram, até os seus empregados desdenhavam e zombavam dele, até a sua mulher surtou. Sua mulher disse assim: ainda mantens tua integridade? Você perdeu tudo, no único dia perdeu 10 filhos, um dos homens mais ricos do Oriente perdeu tudo, perdeu sua saúde, fora atacado por uma lepra terrível, não tinha cura naquele tempo, hanseníase. A Bíblia diz que ele pegava cacos, como se fosse caco de telha, para tentar, de alguma forma, amenizar, suavizar, mitigar aquela angústia, aquele sofrimento. A mulher chega para ele e diz assim: ainda mantens tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí o que ele fala? Como diz qualquer louca, assim fala tu: receberíamos o bem de Deus e não o mal.
E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Mas tem uma passagem emblemática que ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará contra esta situação. Ainda que a minha carne seja consumida por essa chaga maldita, nos meus ossos verei a Deus. Louvado seja o Senhor. Ainda que esta lepra corroa, devore, engula toda a minha carne, não tem problema não, nos meus ossos verei a Deus. Creia no Senhor, descanse no Senhor. Você imagina o impacto desse pessoal, de repente ser ressuscitado pelo Senhor. Meu Deus, olha eu de novo aqui em Jerusalém, olha eu voltando de novo aqui para essa região, perto da Palestina. Como é que pode uma coisa dessa? E o que aconteceu? Nós não sabemos depois disso aqui. Já foi a ressurreição definitiva? Foi em qual corpo? Nós não sabemos. A Bíblia simplesmente diz que eles ressuscitaram. 54. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande phobos, no grego, phobos, de fobia, medo, temor, e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Na hora que Deus nos chacoalha, na hora que Deus nos derruba do nosso orgulho, na hora que Deus nos golpeia a nossa soberba e vaidade, aí nós estamos ali com o cangote grosso, afina o cangote, baixa a crista e diz assim: Senhor, eras tu o tempo inteiro. Você imagina o remorso no coração daqueles homens, de quem elaborou aquela coroa de espinhos. Tu não és o rei dos judeus? Toma aqui tua coroa. Daquele que açoitou nosso Salvador, daquele que cuspiu, daquele que lhe machucou, daquele que ouviu o santo dizer assim: eu estou com sede, que fez todo mal, todo tipo de piadinha. Como é que ficou aquela cabeça? Como é que ficou aquele coração? E a Bíblia fala que eles ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ah, meus irmãos, que grande tristeza saber que isso aqui é a história da vida de muita gente, que a ficha só cai tarde demais. Quanta gente que já deveria estar adorando ao Senhor, mas está completamente encastelado na vaidade, na soberba, no orgulho, no coração duro, se afasta de Deus, se acha autossuficiente, rejeita o Senhor. Às vezes zomba do Senhor, às vezes tripudia do Senhor. Quantos de nós, irmãos, às vezes somos atacados pela bactéria do orgulho que gera o sentimento da autossuficiência? Eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, eu banco a minha própria vida, a minha própria existência. Nós não somos nada. O profeta do Senhor na antiguidade disse assim: nós somos como o vermezinho de Jacó. É assim que nós somos. Deus usou um outro profeta para dizer assim: os nossos melhores atos de justiça diante de Deus são como trapos de imundície. No Antigo Testamento, o período, o ciclo menstrual de uma mulher era considerado um período de impureza. Não havia técnica moderna de absorção de absorvente como tem hoje, com aba, sem aba, com cheiro, sem cheiro, perfume, sem perfume. Era pano. E a mulher segurava aquele fluxo semanal em panos. E aquele pano, muitas vezes, era descartado. Imagina aquele pano com sangue descartado. Como é que fica aquele pano? E a Bíblia diz assim: os nossos melhores atos de justiça para com Deus são como panos sujos de menstruação. São como trapos de imundície. Como é que uma pessoa dessa vai bancar a própria vida e a própria existência diante de Deus? Ah, mas eu tenho justiça própria. Eu vou provar isso agora, eu vou fazer minha declaração do imposto de renda. Pode olhar, eu não tenho nenhum processo em aberto contra mim, em meu desfavor. Ainda assim, nós somos réus diante do tribunal do Senhor. Precisamos do perdão do Senhor. Precisamos reconhecer que há um Deus sobre nós. Que há um Deus sobre nós. Precisamos reconhecer que há um Deus que coordena e comanda e controla todas as coisas, diante do qual devemos nos prostrar. Reconhecer a grandiosidade desse Deus. Há 100 anos nós não estávamos aqui, Deus já estava reinando. Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, nenhum de nós, até quem é bebezinho, nenhum de nós estará aqui. Se chegar a 100, de 150 não passa, eu garanto. E o Senhor continuará reinando soberano e absoluto, porque Ele é Deus. Devemos nos prostrar diante desse Deus. Aqueles homens reconheceram tarde demais. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Que oportunidade perdida, meu Deus do céu.
igual os homens no caminho de Emaús. Eles tiveram uma longa jornada para caminhar com Jesus, para absorver, para desfrutar, como quem pega os gomos de uma tangerina e vai saboreando um a um. Eles podiam ir saboreando aquele trajeto, aquela caminhada com Jesus. Não fizeram. Por quê? Porque eles estavam ofuscados pelo estresse, completamente irritados, abatidos. Jesus os acompanha na jornada, porque Ele é um Deus presente que quer caminhar conosco. E Jesus vai puxando assunto. Tudo bem? Como é que está tudo bem? Será que só você não sabe os últimos acontecimentos? Será que você não sabe que a nossa fé derreteu igual um picolé no sol escaldante de setembro aqui de Balsas? Será que só você não sabe disso? Será que você não sabe que nossa última esperança, nosso último facho de vigor foi embora, desapareceu? Jesus foi conversando com paciência. E aí chega no fim do dia, está no entardecer, Jesus quer seguir viagem, ele diz assim, fica conosco, já está tarde. Jesus entra e a Bíblia diz que no partir do pão, não sei o porquê, mas no partir do pão, eles discerniram que era Jesus. Jesus desaparece. Aí um fala para o outro assim, é por isso que quando ele falava, o nosso coração queimava. É por isso que quando ele falava, nosso coração pegava fogo, ardia. Era o próprio Deus. E eles perderam um dia inteiro de oportunidade de estar na presença do Senhor. Aqueles soldados, imaginem, soubesse, é o próprio Deus, faria tudo diferente, mas não fizeram. Não perca as oportunidades que você tem de adorar, de servir a Jesus, de glorificar ao Senhor Jesus. Dizem que em Londres tem uma estátua que é chamada Estátua da Oportunidade. Ela tem cabelo na testa, uma mecha, e atrás é careca, e ela tem asas. Simboliza que ela está em agilidade e que você tem que agarrá-la de frente, porque depois que ela passar não tem mais onde agarrar. A gente fala em nossa região, cavalo selado só passa uma vez. Não perca a oportunidade, não perca a oportunidade. Aqueles homens perderam. A ficha caiu tarde demais, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Discerniram, tarde demais, não caia nessa armadilha. Finalizando, 55 e 56, estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu, 3 Marias. Quando você avança um pouco mais, no texto do capítulo 28, você vai ver que elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Aonde estavam os homens? Aonde estavam os valentões? Acovardados, trancafiados, com medo. E as mulheres lá, perseverando. Alguém tem a petulância e a audácia de se levantar e dizer um assinte. A Bíblia é machista. Como assim? Se a Bíblia permitiu que os biógrafos humanos registrassem isso aqui para nós? Testemunhas, não simplesmente da ressurreição, mas do sofrimento de Jesus. Acompanharam toda a dor, todo o sofrimento. Acompanharam, mesmo que de longe, acompanharam, não abriram mão. Estavam ali muitas mulheres. Onde estavam, meu Deus do céu, os homens? Observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Não é porque Jesus estava multiplicando pães e peixes e foram na euforia coletiva. Agora que o jogo virou. Aquele Jesus transformador que fez milagres, agora é um Jesus frágil. É um Jesus que está açoitado. É um Jesus que está acorrentado, talvez algemado. É um Jesus que está preso, pendurado no madeiro. Mas elas não abriram mão de servir a Jesus. Será que o teu amor e o meu amor passam pela prova, pelo teste do tempo, da adversidade? Ou será que o teu amor por Jesus dura igual um amor de carnaval? Uma chuva de verão, que passa muito rapidinho. Chega que bonita, alvissareira, de repente passa. Porém, Belém, 12 anos. Acho que na Terra, no planeta Terra, não tem um lugar que chova mais do que Belém do Pará. E antigamente, realmente havia aquilo que você pode pensar na lenda urbana. Era real, a chuva das 15 horas. Por quê? Não sei explicar. Mas teve um monte de desregulação ambiental lá, desregulou o relógio da chuva. Não é mais às 15 horas, mas geralmente à tarde. Podia estar o sol escaldante, era questão de minuto, virava. Aí caía aquela chuva torrencial diluviana, de repente parava. Muito rápido, só o tempo de molhar a roupa que você tinha botado para secar. Enquanto cochilava, molhava a roupa. Será que o nosso amor por Jesus dura igual uma chuva lá de Belém do Pará, uma chuva da tarde?
Será que o nosso amor por Jesus é igual ao de Pedro? Senhor, contigo eu vou até a morte. Calma, te acalma, emocionado. Não, ai de quem quiser, eu vou peitar, eu quebro a cara, eu vou desmobilizar o maxilar. Pode deixar comigo. O galo não vai cantar antes que você me negue 3 vezes. Servir a Jesus nesse ambiente é fácil. Tem que servir a Jesus lá no ambiente hostil, onde eles zombam da tua fé, onde fazem piadinhas indecorosas, às vezes obscenas, onde você é xingado, insultado. É lá que você tem que ter peito para defender a Jesus Cristo. O valentão que diz, contigo eu vou até a morte, negou Jesus 3 vezes. Estava numa rodada de homens incrédulos, e aí quando ele falou, alguém pegou o sotaque. Você estava com ele? Estava não, estava. O teu modo de falar, o teu sotaque te condena. Não estava. Aí o empregado diz assim, você estava com ele. E a Bíblia diz que ele começou a praguejar, ele começou a xingar. Eu não estava com ele. O galo canta, ele chora. As mulheres discretas, caladas, servindo a Jesus, apesar das adversidades, apesar da dor, apesar do sofrimento. Enfrentaram até o sobrenatural. Quando elas chegam ali, que veem a pedra removida, elas veem a imagem de um homem e dizem assim, aonde vocês o colocaram? Fale para a gente, nós queremos achá-lo, nós queremos achá-lo. Enfrentaram até o sobrenatural, enfrentaram o sobrenatural. Aí no momento, em uma das narrativas bíblicas, é lindo demais esse quadro, essa cena. Elas não conseguem discernir que é Jesus. Aí de repente ele pronuncia, ele fala, quando ele fala, ele diz, Rabone, mestre, conhece, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, você tem intimidade com Deus. Ana Paula fala, Adão cantar, virei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado seguirei na alegria ou na dor. Você está disposto a seguir Jesus até o fim? A Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Essas 3 mulheres entraram para a história, marcam a nossa fé e servem para nós de inspiração. Vale a pena servir ao Senhor Jesus. O Senhor fez questão de honrá-las. O nome delas está sendo pronunciado milhares de anos depois. Vale a pena servir ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há quem tenha dado um copo com água para um servo de Deus nessa terra, que não seja recompensado pelo Senhor. Honre ao Senhor Jesus Cristo, sirva ao Senhor Jesus. Se você der um copo com água para um servo de Deus, você já vai ser retribuído por ele. Imagine você servir ao próprio Deus e ser fiel. Seja fiel ao Senhor Jesus, apesar das adversidades. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra santa, bendita. Nosso Deus e Pai, muito obrigado.